Amém, queridos irmãos. Vamos então aí para o nosso terceiro vídeo. Mais uma vez quero apresentar esta bela lição. Olha aí. Lição da nossa editora Betel. Estamos estudando o livro de Provérbios. Provérbios, sabedoria que edifica a vida. Que tem como seu comentarista Bispo Abner Ferreira, e nós estamos aproveitando para fazer um resumo e estamos trazendo a lição de número 3, que vai falar sobre a sabedoria de confiar no Senhor. Lição essa que será ministrada na maior parte das igrejas da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, como também em outras denominações que aderem ter esta abençoada revista, e você pode adquirir essa revista através do site da editora Betel. Amém? Desde já, antes de nós lermos aqui, eu quero convidar você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, conheça o nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos direto aí à lição e hoje e agora nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre confiar na proteção de Deus. Confiar na proteção de Deus é entregar o coração a uma segurança que nada pode abalar. Provérbios 18:10 está escrito: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Em meio às tempestades da vida, quando o medo tenta nos dominar, lembrar que o Senhor é a nossa torre forte nos traz paz. Quem se abriga nele não teme o amanhã, pois a sua mão nos guarda com amor eterno. A proteção de Deus é uma das maiores demonstrações do seu amor, cuidado pelos que nele confiam. As Escrituras não prometem uma vida sem dificuldades, irmãos, mas ela garante que Deus estará sempre presente nos momentos de dificuldade para guardar, fortalecer e livrar os seus filhos segundo a sua perfeita vontade. Em Provérbios capítulo 3 e o versículo de número 23, Salomão aqui, ele afirma: então andarás com confiança no teu caminho e o teu pé não tropeçará. Essa promessa, ela revela que aqueles que vivem uma vida de comunhão com Deus desfrutam da segurança espiritual. Desfrutam da direção, do cuidado constante de Deus em suas vidas. A verdadeira proteção está em permanecer debaixo da vontade de Deus. No tópico 3.1, o bispo Abner Ferreira vai falar sobre uma proteção confiável. Mesmo quando nós nos achamos fortes, há momentos que abalam as nossas estruturas de tal maneira que sentimos necessidade de ajuda e proteção. Salmo 59, verso 16. O Deus Altíssimo dá sabedoria aos retos, Provérbios 2:7, para que andem seguros nos caminhos da justiça, Provérbios 2:8. Os que confiam no Senhor possuem uma fonte perene de descanso para a alma. Deus, a Bíblia já diz, é o nosso refúgio e fortaleza. A sua proteção, ela é perfeita, pois ele conhece o passado, o presente e o futuro. Diferentemente da segurança humana, que é limitada, a proteção divina, irmãos, ela é completa e ela é suficiente. Quem confia no Senhor pode, sem dúvidas, descansar, sabendo que nenhuma situação fugirá do seu controle. Ao longo da Bíblia, nós vemos Deus protegendo, como por exemplo, Noé do dilúvio, Daniel da cova dos leões, os 3 jovens da fornalha, da mesma época de Daniel.
Essas experiências, elas mostram que Deus continua sendo protetor daqueles que permanecem fiéis. A maior segurança, irmãos, do cristão não está nas circunstâncias, mas acredite, guarde isso, mas na presença constante do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. No tópico 3.2, vai dizer que as leis de Deus nos guardam. O salmista nos incentiva a meditar na lei do Senhor para sermos bem-aventurados. Salmo 1, verso 1 e 2. Porque até as orações de quem se recusa a ouvir a sua lei são consideradas detestáveis. Provérbios 28, 9. As leis divinas guardam quem as segue com sinceridade. O Senhor guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Provérbios 2:8. Além disso, as suas leis nos dão uma direção segura, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. Provérbios 6 e o versículo 23. Então, nesse tópico 3.2, que nos falam que as leis de Deus nos guardam, isso nos faz entender que os mandamentos do Senhor não foram dados para limitar a nossa liberdade, mas sim para proteger a nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, ela funciona como um guia seguro, preservando-nos de escolhas erradas e de consequências do pecado. Quando obedecemos aos princípios divinos, caminhamos com mais segurança e sabedoria. Salomão ensina que guardar os mandamentos traz vida, paz e estabilidade. A obediência à palavra, ela nos livra de muitos perigos espirituais e morais. Então, quanto mais conhecemos e colocamos em prática em nossa vida a palavra de Deus, mais protegidos estaremos contra os enganos deste mundo. Depois nós vamos aqui terminar, tópico 3.3, que vai falar sobre a confiança, ela nos faz obedecer a Deus. A obediência renova a nossa confiança no Senhor. O livro de Provérbios, em toda a sua riqueza, traz direções para uma vida de obediência a Deus. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão, Provérbios 8:17. Quem ama a Deus, nele confia e obedece seus mandamentos. Quem ama a Deus, nele confia e obedece os seus mandamentos, é protegido por ele. Salmo 33, verso 20 e 21. Na obediência está a total entrega ao Senhor. A quem pertence o controle da nossa história. Só ele pode nos ajudar, amar e confortar verdadeiramente. Então, a verdadeira confiança sempre produzirá obediência. Quem confia em Deus aceita a sua vontade, mesmo quando não compreende completamente seus caminhos. Temos o exemplo de Abraão, que é um grande exemplo dessa confiança. Ele obedeceu ao chamado do Senhor, saiu sem saber para onde ia, porque acreditou na fidelidade daquela revelação que Deus trouxe a ele. A obediência é a evidência prática da nossa fé. Não basta apenas dizer que confiamos, é necessário demonstrar essa confiança por meio de uma vida de submissão à vontade de Deus. A confiança em Deus transforma a nossa fé em atitudes, e quem confia no Senhor escolhe obedecer, porque sabe que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Quando nós olhamos Provérbios capítulo de número 1 e o verso de número 5, versículo de número 5, Romanos 1, capítulo número 1, versículo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a Bíblia diz que a fé ela é acompanhada de obediência. Aí quando nós chegamos no final da epístola, capítulo 16, versículo 26, vai dizer a mesma coisa, que a fé é acompanhada de obediência.
E no meio desta carta está escrito que essa fé, ela vem pelo obedecer, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir, mas ela é acompanhada de obediência, ou seja, ela é acompanhada de atitudes. E a carta aos Romanos, então, com isso, declara que o justo, ele viverá pela fé. Ele viverá agindo, tendo uma atitude de mesmo em meio às circunstâncias da vida, que muitas vezes não são favoráveis a nós, ele permanecerá crendo e confiando na palavra de Deus. Vamos aqui para a conclusão. O relacionamento adequado com Deus, conforme revelado nas Escrituras, exige plena confiança nele. Provérbios nos ensina que essa confiança é resultado da obediência a Deus, a qual expressa a verdadeira sabedoria. Então aqui nós terminamos essa lição dizendo que a lição ela nos mostra que a verdadeira sabedoria consiste em confiar plenamente no Senhor. E essa confiança, ela deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, na certeza da providência divina e na segurança da proteção de Deus. Quando colocamos a nossa esperança no Senhor, encontramos paz para o coração, perseverança nas provações e coragem para obedecer a sua palavra. Provérbios capítulo 3 nos ensina que Deus honra aqueles que depositam nele a sua confiança. Confiar no Senhor não é uma atitude de fraqueza, mas de fé madura, que reconhece que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Assim viveremos debaixo da direção, do cuidado e das bênçãos daquele que nunca falha e jamais abandona os que nele confiam. Espero ter sido útil para você dentro dessa lição e que Deus possa abençoar você, professor, você, aluno, nesta aula de domingo nas nossas igrejas, na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a cada um, espero ter sido útil na propagação do Evangelho neste dia. Deus abençoe.